Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, aqui estamos mais uma vez, primeiro de tudo para te louvar por tudo que és e tudo que nos dás, agradecer pela vida, pelas oportunidades e por aqui nos encontrarmos neste instante. E de pedir-nos, Senhor, que os teus mensageiros encontrem em nossas mentes e em nossos corações as melhores condições para que nós retenhamos tudo que é bom, que levemos tudo que é bom e todo o bem para todos aqueles e para todos os lugares onde e com quem estivermos. Na certeza da tua paz, da tua harmonia, na busca da melhoria íntima, pedimos a tua permissão para dar início às atividades do dia de hoje, dia 6 de janeiro de 2013. Então vamos começar com a palavra com a nossa irmã Berta. Boa tarde para todos. Feliz ano novo, né? Ainda estamos no iníciozinho do nosso ano de 2013. Agradecendo a Deus por todas as dádivas e luz que nós recebemos em 2012, né? A oportunidade de aqui estarmos para mais uma vez continuar as nossas tarefas de aprendizado perante as missões de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição 114 do livro Caminho, Verdade e Vida, as Cartas do Cristo. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, mas não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Quem nos disse isso foi Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 3. E Emmanuel comenta assim: é singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escrito pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensino aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna da sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que rodeavam e até hoje os aprendizes que ele conserva fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Esses são os comentários de Emmanuel, com muita sabedoria, e por si só já nos explicam o que Paulo quis nos dizer logo no início, quando falou de sermos as cartas vivas dos ensinamentos de Jesus Cristo. A lição de Paulo já conclama em nós uma responsabilidade muito grande, porque ele diz que na condição de cartas fomos escritos não com a tinta comum, das canetas do dia a dia, ou nos papéis ou nas tábuas de pedras, como era escrito na época, né?
mas com o Espírito de Deus vive. Logo, isso nos leva a lembrar que quando nós somos criados, Deus nos deu o sopro da vida, né? Nos deu vida. E essa vida veio para nós em abundância, né? Com o propósito de sermos nós que iremos, ou que somos hoje, as pessoas que dão as notícias dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, Deus já tinha no seu propósito, nas suas propostas, quando nos criou e nos deu o sopro da vida para que nós aqui reencarnássemos, nós aqui vivêssemos, fôssemos os evangelizadores da época. Porque Jesus não escreveu nada, né? Segundo as informações dos evangelhos que nós temos, a única vez que se fala em Jesus escrevendo foi quando ele se abaixou na terra e escreveu lá aos homens que queriam julgar a mulher adulta e queria condená-la. Então Jesus, segundo as leituras e as informações, quando os homens queriam apedrejá-la, porque ela seria a mulher adúltera, e a mulher adúltera daquela época era apedrejada, conforme a lei, e Jesus escreveu que quem não tivesse pecado fosse atirando a primeira pedra. E nós, todos que já sabemos da história, ninguém atirou a primeira pedra. Começou a sair um por um, a começar pelos mais velhos. Então essas são as notícias que nós temos da única vez que Jesus escreveu alguma coisa, né? E aí os apóstolos trazem essas notícias, os discípulos, né? Nós temos aí Marcos, Paulo, Lucas, João Batista e tantos outros, que traz as notícias de Jesus Cristo. Na época, eles foi quem escreveram tudo, e quando nós abrimos o Evangelho, nós temos essas informações de tudo que Jesus fez enquanto esteve conosco aqui na Terra, né? De todas as suas ações, de todas as suas palavras, de todo o seu movimento em favor do bem, de todo o seu trabalho contra o mal. Então, ele nos dá essas notícias. E nós ficamos depois desses discípulos, porque nós vamos lendo, naturalmente vamos aprendendo. Se nós lemos e aprendemos, naturalmente temos que assumir a nossa responsabilidade para dar essas notícias diante da vida em que nós estamos vivendo. Mas essas notícias são só quando nós nos pusemos nos cultos das casas religiosas, ou quando falamos de Jesus a alguma pessoa que está precisando de auxílio, de uma palavra boa, de uma palavra amiga, só com a palavra ou só com a escrita? Não, de forma nenhuma. Essas notícias nós devemos dar com o exemplo diário. Quando nós vamos vivendo a cada dia, paulatinamente, nós vamos dando esse exemplo e o exemplo do bem, para que dessa forma, sendo nós os exemplos, as pessoas possam nos seguir ou aprender conosco e fazer a mesma coisa, se transformando dessa mesma forma em cartas vivas do Cristo, né? E esse exemplo deve ser dado com sinceridade, deve ser dado com amor, com uma verdadeira, vamos dizer assim, verdade que vem de dentro de nós, né? Do nosso âmago e do nosso ser. Porque nos diz Paulo que nós não fomos, como já disse no início, escritos com a tinta comum. Nós fomos escritos com o Espírito de Deus, com a vontade divina junto ao nosso ser, para crescermos, para progredirmos e para sermos melhores. Logo, se assim se a responsabilidade nos chama a atenção, nos chama a agir, nos chama a cumprir o nosso dever, nós devemos exibir em nós essa riqueza da mensagem divina. Exibir não no sentido de sermos exibidos, de sermos melhores do que os outros, de nos acharmos santificados, de nos desejar que sejamos agradecidos, alguém venha nos agradecer, ou nos louvar, ou nos elogiar. Não, de forma de exibir aqui, o exibir é mostrar.
ensinar, né, esta mensagem divina, porque nós, de alguma forma, já temos aprendido muito do que Jesus Cristo deixou para nós, provindo do Pai Maior, né, que é Deus, o nosso Pai Celestial, e que nos enviou o Mestre para que nos ajudássemos a crescer, né, para que cada dia nós procurássemos ser melhores, procurássemos ajudar a transformação do nosso mundo, a transformação dos nossos semelhantes, a modificar um pouco as atitudes, os impulsos, né? Os pontos negativos que nós trazemos conosco. Então nós, como temos aprendido, temos o dever de ensinar através desse exemplo, para que os nossos irmãos, os nossos semelhantes, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos companheiros do dia a dia, aprendam também. Se muitas vezes nós temos dificuldades, porque a gente sabe que existem as pessoas que ouvem, veem, fala, mas muitas vezes ainda não deram o primeiro passo para caminhar ao lado do Mestre, né? Como aprendizes, nós devemos ser fiéis ao que nós fazemos. Devemos ser verdadeiros. Devemos ter uma fé que supera as nossas expectativas, né? Devemos alavancar a bandeira da esperança, para que nós possamos assim procurar de alguma forma ser fiel a Deus nos propósitos divinos, porque nós sempre encontramos por aí a frase nos carros: Deus é fiel, e realmente Deus é fiel. Mas nós somos fiéis? Nós teremos cumprido uma fidelidade a Deus, o nosso Pai Celestial, de quem nós somos devedores por toda a bondade que Ele tem nos oferecido nessa vida que nós estamos vivendo e em outras que nós já vivemos? Então a gente tem que fazer essa pergunta para nós mesmos. Nós somos fiéis a Deus? Então quando nós temos uma missão, temos um trabalho, temos uma tarefa, nós devemos cumpri-la com essa fidelidade, né? Procurando mostrar que somos aqueles que estamos no caminho do bem e procurando levar aos nossos irmãos esse caminho para que cada um também procure seguir da melhor maneira possível. Sendo assim, os verdadeiros documentos vivos do amor de Jesus Cristo por todos nós. Ainda nos comentários de Emmanuel, ele nos diz que onde estivermos, sendo nas áreas da religião, das profissões, em qualquer outro lugar, nós somos também os vanguardeiros que já conhecemos, que já trazemos esse conhecimento conosco desde outras vidas, desde outros momentos que nós tivemos, né? Das oportunidades de estar muito mais perto do Mestre, quando ele aqui por nossa terra passou. Quem gosta de comentar essa mensagem é Inês. Ela disse: qual de nós não estivemos lá perto do Mestre quando ele estava por aqui? Qual de nós não viveu essa proximidade com o Mestre Jesus? Qual de nós não terá negado o Mestre quando ele mais precisou de nós, né? Então a gente tem que pensar que nas vidas que nós já passamos e nessa que nós estamos vivendo, e já temos aprendido, que tenhamos sofrido, que tenhamos sido felizes, as alegrias que podemos dispor, e dessa forma nós temos uma responsabilidade, além de sermos as cartas vivas do Cristo, o noticiário dos seus ensinamentos, nós somos também os vanguardeiros, porque a gente sempre vai encontrar alguém ou alguma situação que fale o contrário desses ensinamentos. Mas como nós somos os vanguardeiros, devemos também, não pela discussão brusca, não pelo atrito, não pela discórdia agressiva, mas com a palavra de amor, mostrar o verdadeiro projeto de Deus para nós, que veio através de Jesus Cristo. E se alguém disser: não, mas eu nem estive lá naquela época, nem conheci Jesus, nem estive perto de Jesus, não sei nem como é que as pessoas dizem que estiveram perto de Jesus. Se não tiverem assim, sentem assim,
se não tiver nessa época essa proximidade junto ao Mestre, ou mesmo em nossa vida que nós vemos agora, quando nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de tristeza, de angústia, de enfermidade, e não sinta que Jesus não está por perto, procure sentir. Procure se aproximar dele com um pensamento sincero e verdadeiro, através da oração. Procure ficar bem pertinho dele, chamando ele mesmo para perto de você. E aí a gente vai ver, vocês, quem acha assim dessa forma, que nunca esteve perto de Jesus, vai sentir uma nova onda de vibração, uma vibração tão boa, tão positiva, que muitas vezes nós nos sentimos flutuar. Nós nos sentimos firmes, fortes, trazendo dentro de nós um sentimento tão puro e tão vigoroso que reanima as nossas forças, nos dá bom ânimo e nos ajuda a viver um momento incomparável. E um dos melhores momentos para que nós possamos sentir Jesus perto de nós é a prece. Aqui na quarta-feira, quando nós estamos no passe coletivo, e quando o dirigente do trabalho começa a fazer as vibrações através da prece, e quando o silêncio abate a todos que estão sentados nas cadeiras, e quando todos começam a respirar, fazer a respiração diafragmática, que é encher a barriga, segurar um pouco e depois secar vagarosamente. E aquele silêncio fica enorme. E aí nós, através da prece, nós podemos sentir que Jesus caminha por nós, perto de nós, entre nós, nos tocando os cabelos, nos tocando o coração. Quando os espíritos bons, os nossos companheiros de trabalho da espiritualidade também nos ajudam nessa vibração, nessa proximidade com Deus. E é muito bom o momento, e quem ainda não teve essa experimentação na sua casa, na sua oração, no seu momento, que fica sozinho lá, que se separa um pouco para buscar Jesus e se aproximar dele, procure fazer, para ver quanto é importante essa proximidade com o nosso irmão maior. Diante de tudo que somos e diante de tudo que nós vivemos hoje, meus irmãos, talvez no meio das nossas comunidades, do nosso povo, da nossa caminhada, apareça alguma discórdia, apareça alguns contratempos, mas ainda assim nós devemos nos mostrar firmes e fortes, como verdadeiras almas convertidas às lições do Mestre Divino, procurando viver cada uma delas com calma, com serenidade, com bondade no nosso coração, sabendo que Deus soprou em nós, nos deu a bênção da vida, o seu ato divino chegou ao nosso ser, nos deu coragem para vivermos e dessa forma levar a todos o discurso do bem maior para sermos felizes. Muita paz para todos. Tão bom, né? Por que interromper? Meus queridos, boa tarde. Satisfação estar aqui de volta no Leão. Estivemos aqui no Natal agora, no penúltimo encontro de 2012, já no primeiro encontro de 2013, novamente juntos, reiniciando as nossas atividades nesse ano de 2013 aqui no Leão, que para nós é uma satisfação enorme. E já para resgatar um pouquinho da frase da Beta, se você deseja se aproximar de Jesus, busque a oração. Através da oração você vai encontrar uma das melhores maneiras de se aproximar do Mestre. Ela estava fazendo o comentário perfeito para introduzir a nossa reflexão evangélica da tarde de hoje. E nós vamos ser convidados a refletir um pouco sobre a eficácia da prece. E aí, esse capítulo é o capítulo 27º do Evangelho segundo o Espiritismo, e que vem resgatar o momento do Evangelho de Jesus, está registrado aqui pelo evangelista Marcos,
em que o Cristo nos diz: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido o que pedires. E que intitula o capítulo na já conhecida frase: pedi e obtereis. Mas há uma ciência e há uma maneira pela qual nós devemos buscar nos aproximarmos do Mestre e desfrutar desse maravilhoso momento que é estar perto de Jesus, e que tornam a prece mais ou menos eficaz. No início dos comentários evangélicos, das reflexões de Kardec em conjunto com os espíritos, nesse item específico que vai do 5º tópico até o 8º tópico desse capítulo 27, os espíritos mais ou menos entabulam uma argumentação que é utilizada por algumas pessoas, onde vem se questionar qual seria então a utilidade da prece em uma realidade considerada em que Deus, sendo soberanamente a potência máxima do universo, conhecedor, portanto, das nossas necessidades, não teria Ele a necessidade de que a gente estabelecesse através da prece um momento de pedir, de louvar ou de agradecer, sendo Ele a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, já teria conhecimento de qualquer coisa que a gente viesse a falar, agradecer ou a pedir. E também uma outra argumentação que vem juntamente com essa seria: qual seria a utilidade desse momento, uma vez que, sendo as leis divinas imutáveis, qualquer coisa que a gente pedisse não teria a condição de fazer com que as leis divinas fossem derrogadas. E qual a utilidade, então, da gente estabelecer a prece? Parte da resposta está no que a nossa querida Beta falou, né? A prece, então, é essa grande oportunidade que nós podemos dar a nós mesmos de nos aproximarmos mais do Cristo, considerando que Ele sempre está perto da gente. Mas, muitas vezes, a gente, pela nossa vigilância ou por estarmos muito preocupados com uma série de outras coisas, não nos damos conta da presença, dessa maravilhosa presença do Cristo junto conosco. A prece, então, seria uma dessas grandes oportunidades onde a gente teria a ocasião de estabelecer, então, essa conexão e acessar, digamos assim, a presença de Jesus Cristo junto de nós. E é algo que faz parte das próprias leis divinas. E aí é o Kardec quem, na Revista Espírita, vai nos convidar a refletir que é importante a gente pensar sobre a oração, porque ela é uma dessas coisas que, de uma certa forma, nós podemos considerar como universais. Universais. E aí é o Kardec quem vem nos convidar a refletir, dizendo que todos os povos oram. Todos os povos. Do selvagem ao civilizado. Aí são levados pelo instinto. E é isso uma das coisas que o distingue, ou que nos distingue dos animais. Sem dúvida, continua Kardec, oram de maneira mais ou menos racional, mas enfim, oram. E segue, os que por ignorância, porque não detêm o conhecimento, não tiveram a oportunidade de vir ao Leão numa dessas tardes em que a gente reserva o momento de reflexão evangélica para pensar e falar sobre a prece. Ou por ignorância, ou alguns outros que por presunção, por se acharem que são muito superiores para terem que se rebaixar a um momento desse. Porque a prece também não deixa de ser um grande ato de submissão da criatura ao Criador ou àqueles espíritos aos quais nós nos dirigimos e que se transformam então nos intercessores divinos junto a nós. Os que por ignorância ou por presunção não praticam a prece
no dizer de Kardec, na Revista Espírita, formam no mundo insignificante minoria. Insignificante minoria. A prece é, pois, uma necessidade universal. E aí nós já começamos a responder o questionamento feito no início desse tópico evangélico. Vocês vão ler com muito carinho hoje à noite, capítulo 27, itens 5 a 8, como primeiro dever de casa. Dona Santana é quem adorava de passar dever de casa, né? Então vocês há muito tempo não estão com um dever de casa assim formal. Hoje à noite, quando chegarem em casa, vão pegar o evangelho e vão dar uma lida nesse tópico. Então, uma das primeiras respostas a esse questionamento, que os próprios Espíritos e Kardec já também contra-argumentam, é que a prece é uma necessidade universal, que independe de seitas, de religiões, de convicções filosófico-religiosas, morais, doutrinárias, de nacionalidades. Os seres mais primitivos que a gente pode imaginar, os homens da caverna, em algum momento, paravam para reverenciar aquilo que, na opinião deles, eram as potências superiores da natureza. Kardec coloca aqui, de maneira mais ou menos racional, naquele momento faziam isso, ansiando, por exemplo, ter uma boa colheita, que os bons ventos soprassem na sua região, que a chuva viesse para que eles pudessem colher os seus frutos, ou que alguma outra coisa que eles desejavam acontecesse. Como não conseguiam compreender, como nós, nessa época, não conseguimos compreender muito bem a natureza divina, e ainda hoje nós estamos fazendo um exercício para cada vez mais tentarmos entender um pouco mais, vendo no raio, na chuva, no sol ou na lua, efeitos que escapavam à sua capacidade de compreensão, julgavam então essas coisas como manifestações da divindade ou das divindades e se submetiam a elas, num ato de prostração, onde se colocavam ali para colocar em prática os três pilares básicos da prece que a gente vai ver logo na sequência: louvar, pedir ou agradecer. Então é uma necessidade universal que vem sendo colocada em prática desde as mais remotas eras. Porque desde as mais remotas eras, conectados que somos com Deus, consciente ou inconscientemente, a gente vem sentindo a necessidade de se ligar a essa potência superior, utilizando intermediários ou tentando fazer isso de uma forma direta. Então nós estamos vendo aqui o exemplo das criancinhas aí lá na Índia, já aprendendo a colocar em prática essa necessidade universal da oração. É no Evangelho, então, ao longo do capítulo 27, que Kardec vem falar isso que a gente adiantou agora, né? Apressado, né? A prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige, e ela pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Prestem atenção nessas três possibilidades, porque, via de regra, fazendo meia-culpa coletivo, na maioria das vezes a gente recorre muito mais a esse tripé, ele anda meio desbalanceado ainda na nossa atualidade, né? Porque é muito mais comum, quando a gente vai recorrer à prece, fazer e transformar a prece naquele famoso momento do peditório, né? E a gente só lembra que a prece pode ser para pedir, e se esquece que ela pode ser também para agradecer por algo que nós conseguimos, pelo ano que se concluiu, pelas realizações que nós fizemos ao longo de todo esse ano que passou, pelas oportunidades que já estamos tendo nesse novo ano que se inicia, pelos sucessos, pelos insucessos, pelas coisas boas, pelas coisas más, porque todas elas são lições onde nós aprendemos alguma coisa. Ou para glorificar simplesmente a presença, essa presença do Cristo juntamente conosco, a presença divina nos envolvendo e nos dando a possibilidade de, pelo pensamento, nos ligarmos até Ele. André Luiz poetiza um pouco mais, dá um ar mais poético, definindo
a grande necessidade que a prece representa para cada um de nós, nos dizendo que a oração ela é luz na alma. Luz na alma, olha só que coisa bela. Quem de nós não quer ter a nossa alma iluminada, fortalecida, repleta de boas energias, de bons fluidos, boas vibrações, de um magnetismo positivo, capaz de curar? Nós aqui do Leão sabemos tanto disso. E a prece acaba sendo uma dessas grandes oportunidades onde nós podemos estabelecer luz dentro de nós, ou fazer ou atender a recomendação do Cristo, que em determinado momento disse: brilhe a vossa luz. E uma das melhores maneiras de a gente fazer com que essa luz brilhe é através da oração. A oração que pode significar e deve significar esse momento de constrição, mas também a oração que pode ser entendida fazendo um jogo de palavras como a hora da ação, para que ela não signifique um momento passivo, em que eu venho aqui, faço uma dessas três coisas e imaginando que eu pedi alguma coisa, vou ficar esperando que aquela coisa que eu pedi caia, abra-se a janela, alguém bata na minha porta, ou de repente o teto se abra e aquilo que a gente pediu caia de paraquedas, como num passe de mágicas. A oração, a prece entendida como a hora da ação, nos faz entender que além do ato de pedir, a gente precisa agir para fazer com que aqueles nossos desejos se concretizem pela nossa ação. Afinal de contas, se o Cristo disse em determinado momento: pedi e obtereis, em outro determinado momento ele também disse: ajuda-te e o céu te ajudará. Então o céu te ajudará, mas é preciso que você queira ser ajudado. Faça por onde? Estabeleça as condições para que a ajuda celeste aconteça. Refletindo a luz divina. Refletindo a luz divina. Lógico, porque todos nós somos partículas da divindade. Aí é o Agostinho quem vai poetizar ainda mais, avançar na definição de André Luiz e dizer que a prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva até Deus. Então nós estamos falando de uma necessidade de conexão com a divindade, de conversa, de um bate-papo com o Criador, de acessar essa realidade divina que há em nós. O restante virá como consequência natural da ação das suas próprias leis. Mas nós estaremos mais fortalecidos, nós estaremos mais iluminados e nós estaremos revigorados na nossa fé. Porque se existe realmente um elixir que fortalece, uma vitamina espiritual, às vezes a gente quando está meio ruinzinho, né? A gente vai no médico e pede para que o médico receite para a gente uma vitamina. A gente vai lá e diz: doutor, eu não estou me sentindo muito bem, estou meio fraco, estou precisando tomar umas vitaminas aí. Aí o médico vai lá e receita um complexo vitamínico para que a gente possa se sentir mais fortalecido fisicamente e às vezes até mentalmente também. Então, fazendo uma comparação bem grosseira, a gente poderia dizer que talvez a oração, a prece, fosse esse grande recurso polivitamínico capaz de fazer com que a nossa fé se revigore. Que a gente encontre as nossas baterias internas recarregadas, que a gente esteja disposto, forte, vigoroso para enfrentar as situações e os desafios da vida. Ela faz exatamente isso. Olha só como Emmanuel vem, de certa forma, como universitário, nos ajudar um pouco nessa comparação que a gente fez. Olha como é realmente um recurso polivitamínico. Ela refrigera, alivia, e é um refrigério ainda diferente do refrigério aqui que nós estamos sentindo aqui no Salão do Leão, nesse auditório maravilhoso, né? Porque lá fora, aqui no Nordeste, nesses últimos tempos, e no Brasil de uma forma geral, está quente bastante, né? Bastante. A gente que veio ali à tarde, todo mundo pôde perceber o quanto é que está quente. Então a gente entra aqui no auditório do Leão, nessa temperatura agradável, o ar condicionado, refrigerado, né? E a gente se sente naturalmente melhor. Então é um pouco isso que a prece faz com a gente também.
que a oração faz com a gente também. Dos grandes recursos que fazem com que a prece seja eficaz, que tenha uma ação mesmo, direta na nossa vida. Que ela não seja uma abstração simplesmente. Ela nos refrigera, ela nos tranquiliza, ela nos acalma, ela faz com que a gente esteja em melhores condições para seguir na vida, para enfrentar os nossos desafios. Alivia, exalta, esclarece. Mais na frente a gente vai trazer, acho que no final, uma frase de um outro universitário, Adolfo Bezerra de Menezes. Aí eu realmente não estou conseguindo, e vou antecipar aqui algumas coisas da apresentação. E aí, em determinado momento, Bezerra de Menezes vai falar uma coisa belíssima, belíssima. Ele vai dizer mais ou menos assim, depois a gente vai ver a frase bem direitinho, mas ele vai dizer mais ou menos assim: através da prece, a criatura se liga ao Criador. E o Criador nunca nos deixa sem resposta. Olhem só que coisa fantástica. E aí há um outro poema que agora eu não vou me lembrar, de Amaral Ornelas, onde ele também diz mais ou menos assim: através da prece nós dizemos Pai Nosso, buscando o exemplo do modelo de oração que o Cristo nos trouxe. E através dessa luz, complementa o poeta, Deus responde: meus filhos. Meus filhos. Em todos os momentos onde a gente se liga ao Criador e diz Pai Nosso, nesse instante, nesse momento, Deus se direciona a cada um de nós, na sua maravilhosa capacidade de abranger o infinito, e responde, não nos deixa sem resposta. Às vezes a resposta não é a que a gente queria. Às vezes nós não temos condições para compreender a resposta. Às vezes a gente não tem os elementos para decodificar essa resposta. Mas a resposta nunca deixamos de ser, de alguma forma, atendidos pelo Criador. Talvez não do jeito que a gente queira ser. Talvez não do jeito que a gente ache que deve ser. Aí são outros 500. Refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço de Deus. Faz com que a gente comece a estabelecer um mecanismo de proximidade com Deus, com Cristo, com os mentores espirituais, com os amigos espirituais aos quais a gente tem afeição particular e que em muitos momentos a gente se dirige nos momentos de oração. Nós começamos a estabelecer uma relação de afeição com essas nobres almas. Que coisa fantástica isso. Aqui, está logo na sequência aí. A prece jamais é um monólogo. Jamais. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o Criador que não a deixa sem resposta. Não a deixa sem resposta. Não é o Igor quem está falando. Adolfo Bezerra de Menezes. Qualquer coisa vocês vão pedir maiores esclarecimentos ao Dr. Bezerra de Menezes. Mas está claro aí. Não a deixa sem resposta. Então por que a gente vai abrir mão de um recurso tão poderoso, tão vigoroso, capaz de nos fazer tanto bem e que a gente pode acessar gratuitamente, que está ao alcance de todos nós, sem exceção. Nenhum de nós pode se dizer incapaz de orar. Ah, como eu gostaria de fazer uma prece, mas não tenho condições. Ah, Igor, mas eu não sei falar aquelas palavras bonitas que às vezes o pessoal fala nas reuniões, aquelas preces tão maravilhosas, que às vezes parece até que a gente se transporta para outro lugar, de tão bonitas que elas são. Provavelmente, no item anterior, quando a gente reflete sobre a qualidade da prece, a gente vai verificar exatamente que o que dá qualidade à prece não é a quantidade de palavras, mas sim os sentimentos que brotam do nosso coração. Isso é o que transforma a prece em uma prece bonita. Muitas vezes oh meu Deus, muito obrigado. Perdoe as minhas fraquezas, mas esteja sempre comigo, que assim seja. É muito mais valioso porque reflete um sentimento tão nobre, muito maior do que talvez se o Igor chegasse aqui e passasse 5 minutos aqui
fazendo uma prece tão em alto nível que se precisaria, talvez, não que eu tivesse essa capacidade, mas imaginemos o caso, um dicionário para que pudéssemos identificar e entender o que foi dito. Ah, Adão, que prece bonita, a prece que o Igor fez, não foi? Ai, foi bonita a prece dele, eu não entendi nada, mas que a prece foi bonita, foi bonita. Me pergunta o que ele disse que eu não sei, falou as palavras lá estranhas, mas deve ter sido uma coisa muito boa. Não é essa a filosofia. A filosofia é exatamente que a gente nasça e faça brotar do nosso coração o sentimento melhor possível, que na maioria das vezes não se expressa com palavras. No silêncio, muitas vezes, a gente fala muito mais. Então, eis aí a capacidade. Pela prece, ainda mostrando como ela pode ser eficaz, além de tudo isso que a gente falou, e por conta de tudo isso que a gente falou, nos vem Kardec, junto com os imortais da codificação, dizer que na hora em que a gente se predispõe a fazer esse movimento e viver esse momento, nós atraímos para junto de nós a presença dos bons espíritos. Que maravilha, não é? Que maravilha! Quem de nós aqui não deseja estar sempre acompanhado por bons espíritos? Espíritos assim como Agostinho, esses universitários que passaram por aqui, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes e os seus emissários. Quem de nós não deseja ser acompanhado por bons espíritos? Todos nós, lógico, né? Lógico. Sabe como é que a gente pode fazer com que isso aconteça? Através da prece, através da oração. Pela prece, nós atraímos a assistência dos bons espíritos que vêm nos auxiliar, nos sustentar nas nossas boas resoluções, nos inspirar bons pensamentos. E mais uma vez, correndo o risco de ser repetitivo, ela nos dá força moral para vencer as dificuldades. Principalmente se a gente está meio desviado, se a gente está trilhando algum atalho na vida, se de repente a gente se afastou um pouco do bom caminho ou do caminho reto. Nesses momentos, a oração é o maior elixir capaz de fazer com que a gente retome o prumo, reestabeleça a condição de equilíbrio. E ela faz isso muito bem. Então eu adoro essa imagem, porque a gente vê lá o Kardec, provavelmente pensando sobre a codificação. Nos relembrava hoje o nosso irmão José Soares, salvo muito engano, que aos 6 dias do mês de janeiro do ano de 1868 era publicada a 5ª obra da codificação espírita, Gênesis. Então, de repente estava Kardec lá terminando de fechar as suas anotações sobre a Gênesis, e aí olha lá os espíritos ali simbolizados na imagem, ali ao redor do Kardec, porque ele estava em momento de prece, ele estava em momento de conexão com o alto, procurando o auxílio desses bons espíritos para que o sustentassem na tarefa. Um pouco disso pode acontecer com todos nós. Basta que a gente queira, basta que a gente faça por um. E a prece contagia. Um outro recurso que torna ela bastante eficaz, que faz com que ela consiga resultados práticos, efetivos, que ela faça diferença na nossa vida. Vocês duvidam que a prece contagia, não? Olha só que maravilha. Essa não é inédita aqui no Leão. Eu já mostrei essa imagem aqui várias vezes, né? Mas ela traz essa noção mesmo. É um pouco do que a gente sente quando a gente vem para cá. A gente está vivendo um momento de prece, um momento de oração. E isso contagia mesmo a gente. Faz com que a gente se sinta bem. Faz com que a gente tenha vontade de vir ao Leão. Que seja agradável, que seja maravilhoso vir, porque a gente usufrui das boas energias, das boas vibrações, do magnetismo que nos invade e que toma conta de nós nesses instantes. Mas essa daqui é inédita, essa daqui eu nunca tinha mostrado aqui. Para mostrar, mais uma vez, que a prece contagia. Então tá a menininha lá, vivendo tudo isso que a gente está falando, e as bonequinhas dela também se recolheram na mesma condição ali, para viver também com ela esse mesmo momento. Então, é um momento íntimo, emocionante, particular. Por isso que a gente não pode em nenhum momento falar em uma prece ou em uma oração certa e uma outra errada. Não dá para falar sobre isso.
A gente pode até dizer assim, existe a prece que foi feita e a prece que não foi feita. Ou, no máximo, a gente falar que, pelo que a gente disse aqui, por exemplo, uma determinada pessoa X, que fez um palavrório muito bonito e grande e comprido, mas com o qual ele não estava vinculado no seu coração, fez uma prece menos eficaz, que teve menos força, vamos dizer assim, do que uma outra pessoa que talvez de uma forma mais simples colocou todo o seu coração, toda a sua verdade, toda a sua sinceridade e toda a sua emoção naquele momento. Então a gente pode até dizer que aquela prece, por tudo que aquela pessoa vivenciou, foi um pouco mais eficaz, atingiu os seus objetivos, pôde se elevar mais e atingir as esferas superiores em detrimento da outra. Mas em uma certa e a outra errada, não, porque cada uma vai representar a verdade de cada um, o momento evolutivo de cada um. Ou é, ou não é. Não há espaço para falsidade, não há espaço para dissimulação. Caso contrário, a prece deixa de ser prece e passa a ser apenas palavras semeadas ao vento. E tanto mais eficaz será, quanto mais refletir a verdade, porque não se pode enganar a Deus. E quanto menos estiver revestido de atos exteriores, de rituais, de formas. Não é isso que torna a prece melhor ou pior. É o coração. É a atitude dessa criança, de se colocar no momento e num desejo de conectar-se realmente com o algo. Eu vou passar adiante nessa reflexão, pelo nosso tempo, que seria uma reflexão que nós já fizemos aqui também em torno do Pai Nosso. Vai ficar como dever de casa, até porque nós vamos ter na sequência, acho que a reflexão sobre o capítulo 28º, Coletânea de Preces Espíritas. E é fantástico que nesse capítulo nós temos uma interpretação belíssima do Pai Nosso. Porque muitas vezes a gente reza o Pai Nosso no piloto automático e não para refletir na grandiosidade do modelo de orar, do modelo de comunicar-se com Deus que Jesus ofereceu. Então, do coração do egoísta, daquele que ora com os lábios, sairão de sua boca apenas palavras, mas não os sentimentos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Então a gente fez um primeiro jogo de palavras dizendo que a oração deveria ser a hora da ação. E nós fazemos agora um segundo jogo de palavras dizendo que na oração nós precisamos acrescentar uma letra fundamental sem a qual ela perde o sentido. E transformar a oração num momento de comunicação com o coração. Porque o coração precisa estar presente nesse momento para transformar a prece em uma prece eficaz, em uma prece que realmente vai atingir os seus objetivos. Por isso que Jesus, quando estava conversando com os seus discípulos, recomendou que eles, ao orarem, não se assemelhassem aos hipócritas que fingiam orar para serem vistos pelos homens, mas que se recolhessem e orassem em segredo, pois em segredo eles receberiam a recompensa. E olha que recompensa! Que recompensa! Ter nesse momento de oração aquilo que Beta falou. A presença de Jesus vindo, osculando-nos à fronte, chegando perto de nós, abraçando-nos e dizendo: meu filho, meu irmão, meu amigo, o que é que você espera de mim? Eu estou aqui, estou aqui. Pede e faz por onde, que consequentemente a vida se encarregará de dar as respostas que você precisa. A prece é recomendada por todos os espíritos, diz Kardec. Renunciar à prece é negar a bondade de Deus. O objetivo da prece é o de elevar a nossa alma até Deus, e é em busca desse sublime objetivo, meus caros amigos, que nós encontraremos a força e o amparo necessários para seguir adiante, próximos a Jesus, trazendo a presença do Cristo através desses momentos de oração para junto de nós, ligando o nosso coração ao coração do Mestre Jesus e estabelecendo essa conexão da criatura, do Filho com o Criador e com o Pai. É através desse grande recurso que nós vamos encontrar força, que nós vamos recarregar as nossas baterias e que nós vamos realmente buscar para cada vez mais perto de nós e para cada vez mais perto das nossas ações a presença
do nosso Mestre Jesus e escutar cada vez mais e sempre Ele sussurrando nos nossos ouvidos: pedi e obtereis, ajuda-te e o céu te ajudará. Aproveitemos esses instantes, essas oportunidades, esses recursos gratuitos que nós temos e assim que Jesus nos abençoe e que nós possamos mais uma vez agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade de estarmos juntos. Muita paz e que agora, através da música do Jacó, nós possamos viver ainda mais esse momento de oração e esse momento de ligação com Deus. Muita paz, meus queridos. Antes de encerrar, gostaria de lembrar que nos próximos 3 finais de semana nós estaremos realizando o Seminário de Páscoa aqui do Leão deste ano de 2013. As inscrições, apesar de que existem senhas de participação na lanchonete, a pessoa responsável pela lanchonete não veio e, portanto, a gente não tem senhas físicas. Mas se alguém quiser fazer a inscrição de alguma outra forma, é só acessar o site www.jacomelo.com, que lá tem todas as informações de como fazer o depósito e como ficar anotado para fazer o seminário. Como esse seminário só acontece uma vez por ano, a oportunidade deste ano de 2013 é agora em janeiro. Então, era bom que quem quisesse realmente que desse um jeito de fazer a inscrição. Até porque, como também tem vagas limitadas, pode ser que de repente não tenha. E eu estou sem saber exatamente quantas pessoas já têm inscritas. Muitas pessoas já se inscreveram pela internet. E aqui eu não sei como é que está o controle, então não tenho nem noção de quantas pessoas estão inscritas, mas sabemos inclusive que está vindo gente de outros estados, vai ter muita participação este ano. Fazendo coro aqui com Beta e Igor. Quando acordo penso nele em oração, agradeço pela noite que passei, rendo graças pela vida, peço bênçãos, luz bendita, pro meu dia ser feliz. Me levanto já sentindo as vibrações de equilíbrio, força e paz que dele vem. Com respeito pela vida, ando como vem sua vida, tudo tem boa medida, pro meu dia ser feliz. Quando alguma coisa errada me acontece, lembro dele, peço ajuda numa prece, porque nele eu tenho tudo pra vencer. Nada devo reclamar, tudo tenho a agradecer a ti, Senhor, Senhor, Senhor. Quando à noite vou pra cama me deitar, analiso tudo que não aprendi, agradeço pelo dia a Jesus que é meu guia, meu Senhor, amigo meu. Proteção para meus sonhos e amor,
Assim venço cada dia, troco dor por alegria, com Jesus que é meu guia, meu Senhor, amigo meu. Sei que vou dormir tranquilo, pois em tua companhia durmo em paz e alegria. Ó Jesus, tu és meu guia, meu Senhor, amigo meu. Aí a prece, né? Como você quiser. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que lhe acontece. É pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai. E lhe pedir tudo de bom, sem pretensão de imposição. Olha assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, todo bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contigo, com o coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Obrigado, muito obrigado. Ainda sobre os
seminário de passes, vamos lembrar, os horários serão assim: sábados, são 3 sábados e 3 domingos. Nos sábados, começa às 8h30, vai até meio-dia, tem 2 horas de intervalo, e das 2 às 5h30 da tarde. Durante o intervalo do almoço, o pessoal da lanchonete vai dar a opção para quem quiser almoçar aqui, mas aí no próprio dia de sábado é só entrar em acordo conversar com o pessoal da lanchonete, que será providenciado para os que quiserem almoçar aqui. Então, no sábado será de 8h30 ao meio-dia e das 14 às 17h30. E nos domingos será das 8h30 ao meio-dia. No primeiro sábado, no primeiro domingo, será essencialmente teoria. No segundo final de semana terá um complemento de teoria e início de prática. E no terceiro final de semana só parte prática. Não é permitido absolutamente a ninguém, nem para assistir, nem para visitar, nem nada, participar da parte prática sem ter participado da parte teórica. E tem 1000 razões para isso, mas sobretudo é porque, como a parte prática, para quem não entende a teoria, ficaria parecendo que é apenas gestual, basta fazer assim ou daquele jeito estará resolvido. Particularmente eu, que tenho tentado esclarecer a muita gente que passe, não é uma questão nem de movimento, nem de não movimento, mas de saber o que se está fazendo. Se nós abrirmos para entrar pessoas que não fizeram teoria, a gente estaria favorecendo para que tudo continuasse como está. Então, não tem como a pessoa não fazer a parte teórica e querer fazer só a parte prática. Ou, como às vezes acontece durante os seminários, tem pessoas, não, mas é um amigo meu que ele não vai perguntar, não vai fazer nada, vai ficar só olhando. Não será permitido o acesso. Pedimos desculpas antecipadamente, mas isso vai ser explicado, já vem explicado desde os folhetos, os cartazes, tem sido dito na internet, tem sido dito por telefone, e não vai ser permitido por uma questão de qualidade do próprio curso de passes. E vai ser a primeira vez que esse curso de passes é realizado em 3 finais de semana. E por que vai ser em 3 finais de semana? Porque tem sido mais do que evidente de que 2 finais de semana é insuficiente para se, pelo menos, ter um bom início de prática. E as pessoas que fizerem os seminários e depois quiserem continuar, seja trabalhando no Leão ou treinando, exercitando como desenvolver o passe através das atividades do Leão, serão encaixados, sejam nas atividades das segundas-feiras de manhã, onde nós fazemos o serviço de atendimento aos nossos idosos na parte superior da instituição, ou nas quartas-feiras de manhã, aqui onde nós já trabalhamos diretamente com o público. Então fica aí bem avisado que esses 3 próximos finais de semana, sábados, manhã e tarde e domingo pela manhã, nós teremos este seminário de magnetismo e passes. E em fevereiro, no primeiro final de semana, confirmadíssimo, está avançando, fazendo o nosso primeiro café cultural do ano. Provavelmente já na quarta-feira teremos o material de divulgação do Café Cultural de fevereiro. Agradecemos muito a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedimos a todos que procurem levar em seus corações a gratidão sob forma de viver em paz, em harmonia, abraçando as pessoas, transmitindo a elas tudo de bom que nós recebemos, ou apenas sorrindo, dando um oi, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, mas sempre com o coração cheio da paz que Deus nos dá. Levemos isto hoje e ao longo desta semana, e que em breve estejamos todos novamente reunidos para aproveitarmos sempre muito bem tudo isto que o Evangelho nos oferece. Teremos